Boa tarde, meus amados. Meus amigos, nesta tarde eu quero trazer uma mensagem para nós compartilhar com nossos amigos. E em primeiro lugar, eu também quero pedir para vocês se inscrever neste canal, dar um like nesse canal, para que essa mensagem chegue a todos aqueles que necessitam de ouvir a verdade. Para que essa mensagem ajude muitos a sair do engano do que há nos sistemas por aí. E para refrescar a nossa memória, não vou ler uma passagem aqui que nós já lemos, mas que sirva de linha, para nós chegar ao conhecimento da verdade. Vamos ler, depois eu falo o resto. Vamos ler no capítulo de Jeremias. Eu peço que vocês me acompanhem para depois não falar que eu estou falando algo do meu próprio conhecimento, da minha própria cabeça. Peço que vocês me acompanhem no livro de Jeremias, no capítulo 10, no versículo 2, 3 e 4. Diz assim: assim diz o Senhor, não aprendeis os caminhos dos gentios, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles os gentios se atemorizam. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois corta do bosque um madeiro, obra das mãos dos homens, e do artifício com machado, corta com machado, né? E com prata, ouro ou enfeita, com prego, martelo ou fixa, para que não oscile. Há um sistema aí que diz, né? A Bíblia diz aqui, a palavra de Deus diz que esses deuses que a turma faz com a sua própria mão, corta uma madeira e ali trabalha com ela e transforma numa imagem, seja lá qualquer, né? Seja lá qualquer, uma imagem qualquer. Aí diz: esse é o meu Deus, esse é Deus. Mas a palavra está dizendo aqui que isso não podemos chamar isso de Deus. Deus não é algo que se apalpe. Deus não é algo que se faça com as mãos dos homens. Então nós não podemos fazer Deus. Até aí, eu acho que todo mundo concorda, inclusive os evangélicos, né? Que se diz evangélico. Então tem um sistema que diz que isso é errado. E é errado mesmo. Eles estão certos quando dizem que é errado. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é que esse mesmo sistema faz a mesma coisa. Faz a mesma coisa. Eles vão lá, pega um pão que o padeiro amassou com as suas mãos, pôs no fogo, cozinhou, aí diz: esse é o corpo de Cristo, o corpo do nosso Deus. Minha gente, isso é uma ignorância que não tem cabimento algum. Pegar um pão feito pela mão do homem, dizer, equiparar com o corpo do nosso Senhor Jesus. Isso é ignorância. E a ignorância fica maior quando se pega assim um cálice com suco de uva pisada pelo pé do homem, não é nem pela mão mais, é pelo pé, né? E diz que é o sangue de Cristo. Que seja suco de uva, que seja vinho, os dois é feito da uva pisado pelo pé. E o vinho é um elemento vicioso. Então jamais Deus ia permitir que um elemento desse fosse comparado com o sangue dele, o sangue que nos comprou, que pagou o nosso pecado. Jamais. Então, um sistema que diz que isso aqui não é Deus, esses deuses de pau, de pedra, que lá não é Deus, agora diz que o pão é o corpo de Cristo. Tem cabimento? Não tem.
Mas só queria que você levasse esse raciocínio para todas as coisas que foram pregadas. Que o nosso Deus é vivo, está conosco. Mas eu quero conversar com hoje. Deus quer dar um pão novo para nós hoje. Deus quer dar um pão novo. Que nós viemos se alimentar de uma palavra nova. Um pão que talvez muitos evangélicos nunca comeram dele, porque ele é engavetado. Ele embolorou lá de tão guardado que ficou. E se chegou nos seus ouvidos, este pão chegou para você, na sua mesa, foi um pão com a receita errada, que só te serviu para condenar mais ainda. Vamos ler, para não chegar, mas eu quero falar para vocês, quero dar um pão novo para vocês. Eu quero que vocês, para chegar no entendimento junto, eu peço que vocês leiam lá em Eclesiastes capítulo 1, versículo 14. Vamos lá? Eclesiastes diz assim, capítulo 1, versículo 4. Eclesiastes capítulo 1, versículo 4. Para nós pegar um raciocínio, né? Diz assim, no versículo 4. A mensagem, não sei se a sua Bíblia tem, dependendo da idade da sua Bíblia, não pode ser que não tenha. Mas na mensagem da palavra já diz assim: a eterna mesmice. Eterna mesmice. Aí diz assim, aqui foi o Salomão, filho de Davi, que escreveu esta mensagem através do Espírito de Deus. Não vou falar pelo Espírito Santo, porque nessa época o Espírito Santo não habitava sobre o homem aqui na terra. Geração vai, geração vem. Meus amigos, muitos dizem, os evangélicos, né? Principalmente todo mundo, acho que o mundo inteiro, a maioria do povo, 90% do povo, estamos esperando Jesus voltar. Eu quero dizer logo de imediato para você que Jesus não vai voltar, porque ele já voltou. E aqui diz, e Salomão diz assim, geração vai, uma geração tem 70 anos, né? Eu sei que talvez algumas pessoas não saibam. Uma geração tem 70 anos. Aí só para nós chegar numa conclusão. Só de quando Jesus veio em carne e osso aqui nesta terra, só de lá para cá se passaram 28 gerações. Foram 28 gerações. A geração tem 70 anos. E o Salomão dizia assim: geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Mas tem muita gente dizendo aí que a terra vai acabar. Salomão está dizendo aqui que não. A terra permanece para sempre. E para nós chegar à conclusão, vamos ler um pouquinho mais. Nós chegar à conclusão lá em Apocalipse. Agora, talvez você vá até correr daí, se você estiver me assistindo. Você vai até me deixar falando só aqui. Mas vamos lá em Apocalipse 21, o que é que diz? Para ver o que é que diz em Apocalipse, né? Apesar, nós sabemos que Apocalipse é um livro mais polêmico da nossa Bíblia, né? Aí Apocalipse 21. Nós vamos ler do versículo do 1 até o 14. Aí ele diz assim, aqui foi o apóstolo João, que o apóstolo João também foi profeta, né? Nessa época aqui foi o profeta João, que ele estava lá na ilha de Pátimo, ele teve esta visão. Vamos lá, Apocalipse, capítulo 21, versículo do 1 ao 14.
Me acompanha aí, gente, para nós tirar umas dúvidas. Vi novo céu e nova terra. Eita! Então Salomão mentiu. Mentiu? Salomão é filho do diabo então, para andar mentindo, é? Salomão mentiu? Ele não é filho do diabo, eu creio que não é. Mas o profeta João está falando aqui: vi novo céu e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. E o apóstolo João, o profeta João já afirmou aqui, né? Vi nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Meus amigos, a terra não vai acabar. Essa terra que o apóstolo João está falando aqui, está mencionando aqui, é a velha aliança. Ele viu a velha aliança passar. E o mar já não existe. E o sacrifício já não existe. Mas tem muito sistema ainda aí pregando sacrifício, voto, pregando tudo. Mas a palavra aqui está dizendo o contrário, né? E o mar já não existe mais. Vi também a cidade santa. Quem é essa cidade santa? Que o apóstolo João viu. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como o quê? Como noiva. Ataviada como noiva. Então o apóstolo João viu a velha terra passar, o apóstolo João viu a velha aliança passar, e ele viu a nova aliança descer. Ele viu a nova aliança, o novo pacto descer. A nova Jerusalém. Essa Jerusalém, quem é? Somos nós. Nós vamos entender mais na frente. A nova Jerusalém é a igreja. É nós, e a igreja somos nós, não é aquelas paredes. A igreja somos nós. Vamos continuar. O mar já não existe, o sacrifício já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva. Meus amigos, João estava falando aqui, isso foi no ano 69 para o ano 70. No ano 70, lá já foi no ano 70. Foi no ano 70, foi quando foi o ano que o templo foi derrubado. Porque ele está falando que viu a terra passar, porque o templo acabou, o templo foi derrubado. Então acabou ali sacerdote, acabou sacrifício, acabou tudo quanto que era de ordenância, passou. Aí o apóstolo João falou que viu a velha terra que passou. A velha terra passou. Não existe mais. Aí viu a nova Jerusalém descida ataviada como noiva. No ano 70. Nós ainda, por conta do templo, Jesus já tinha vindo, já tinha morrido por nós, já tinha sido acostumado. Mas a velha aliança ainda cruzava com a nova aliança. Por quê? Porque o templo ainda estava de pé. Tanto é que se nós for ler as passagens lá no livro do Atos dos Apóstolos, a história de Paulo, que foi levantado na graça pelo próprio Espírito Santo, nós vamos encontrar a passagem falando que o apóstolo Paulo foi obrigado a sacrificar, porque existia duas leis, duas alianças cruzando ainda. Então chegou um momento que o apóstolo Paulo foi obrigado a sacrificar. E é preciso que nós entendamos isso. Então no ano 70, descia a noiva. Então até no ano 70, tanto é que até no ano 70 a igreja era noiva. Depois do ano 70, a igreja é o quê? A esposa.
Antes do ano 70, Jesus era o noivo. Depois do ano 70, Jesus é o quê? O esposo. Da parte de Deus é enviada como noiva, adornada para o seu esposo. Que ia ter um casamento ali, ia haver naquele exato momento, ia haver um casamento. Não, passando de noiva para esposa. Né? Onde foi feito o casamento? O casamento aconteceu na derrubada do templo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus. O tabernáculo somos nós. Deus, nós agora é o tabernáculo de Deus. Não é aquelas paredes lá. Meus amigos, para haver igreja hoje, se tem igreja, tem altar. Raciocina a palavra. Se tem igreja, tem altar. Se tem altar, tem que ter sacrifício. Não existe altar sem sacrifício. Se tem sacrifício, tem sacerdote. Não existe sacrifício sem sacerdote. E se existe sacerdote, é ele que nos dá acesso a Deus. Você acredita nisso? Quem dá acesso a Deus a você? É o sacerdote ou é Jesus? É Jesus Cristo que nos deu acesso e não é sacerdote mais. No tabernáculo de Deus com os homens. Tabernáculo de Deus, a morada de Deus com os homens. Deus habitará com eles e eles serão povo de Deus. Deus mesmo estará com eles e lhe enxugará os olhos todas as lágrimas. Porque naquele tempo você não é capaz de imaginar a perseguição que passou esse povo naquela época. Por isso que a Bíblia fala de tribulação, que talvez a gente fale disso mais adiante. A Bíblia fala da grande tribulação, que esse povo passara a grande tribulação. Não nós. Nós não vamos passar mais essa tribulação. Enxugará os seus olhos toda lágrima. E a morte já não existe. Antes de Jesus, se morria uma pessoa, o espírito ficava junto com o corpo, preso junto com o corpo. Ele deslocava do corpo, mas ficava ali, preso no túmulo. Depois da morte de Jesus, quando morremos, o espírito sobe imediatamente. Já não existe. Não haverá luto, porque nós já morremos com Jesus. Então, se nós já morremos, não podemos morrer de novo, não podemos pôr luto novamente. Não haverá luto de novo. O que existe aqui é uma carne, corpo de carne, que não pertence a Deus. Esse corpo é o que nós estamos esperando se desprender dele só. E passar desse para o céu, da terra para o céu. E nem haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram, as velhas coisas passaram, a velha aliança passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, João, escreve, porque estas palavras são fiel e verdadeira. João viu Jesus falando com ele. E se você não crê, você vai esperar até não sei quando, porque Jesus não vai voltar mais nunca. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa, ou seja, eu sou o início. Eu sou o Ômega, ou seja, eu sou o fim. Mas na frente está traduzido, o princípio e o fim. E eu sou a quem tem o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça. Darei de graça. Não pediu dízimo de ajuda, está falando, darei pelo seu dízimo. A quem tem sede, eu darei pelo seu dízimo, darei pela sua oferta, darei pelo seu voto, darei pelo seu sacrifício. Está escrito aqui? Não. Está escrito, darei de graça. Da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas,
e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Nós, antes de Jesus, nós era o quê? Ovelha. Mas agora nós somos o quê? Filho. Deu para entender, né? Quando, porém, os covardes, os incrédulos, os abomináveis, os assassinos, os impuros, os feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos que ficam pregando mentira dentro da igreja para pôr medo em você, a parte que lhe cabe será no lago ardente com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Essas pessoas, sim, essas pessoas que estão negando Jesus com um pedaço de pão, com um copo de vinho, com um copo de suco, essas pessoas que estão negando a Jesus, pedindo dízimo, pedindo oferta, fazendo voto, essas pessoas vão passar pela segunda morte. E você que concorda com eles e faz, vai passar pela segunda morte. Aí diz aqui outra mensagem aqui, nova mensagem aqui, a Nova Jerusalém. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos flagelos e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei, olha, tá vendo lá atrás? Ele falou a noiva desceu. Mas escuta o que ele vai falar aqui agora. Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa. Mostrar-te-ei a noiva, que é a Nova Jerusalém, a noiva, a esposa, que passou de noiva para esposa, a esposa do Cordeiro. Me transportou em espírito, não foi de avião nem de carro blindado, foi em espírito, até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, a Jerusalém, mostrou a igreja, que descia do céu, da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. Quem segue a graça tem a glória de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha. Essa muralha é a proteção de Deus para conosco. 12 portas, junto às portas 12 anjos. Esses 12 anjos é as 12 tribos de Israel. As 12 tribos de Israel. Sobre elas nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos de Israel. 3 portas se achavam ao leste, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 ao oeste. E a muralha da cidade tinha 12 fundamentos. Estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Os 12 apóstolos do Cordeiro. Não foi apóstolo de Cristo, foi 12 apóstolos do Cordeiro. O único apóstolo de Cristo foi Paulo. Por isso que nós temos que dar atenção o que Paulo pregava. Meus amigos, esse é o pão que eu trouxe para vocês hoje. Peço que vocês aceitem esse pão, compartilhe esse pão, dê um like nesse canal, se inscreva nesse canal para esse canal crescer e levar a verdade para aqueles que desejam a verdade. Agora, aqueles que querem continuar enganado, que Deus tenha de misericórdia. Fica na paz de Deus. Amém? Fica com Deus a todos.